Graça e paz. Palavra de hoje. Nós estamos felizes de estarmos aqui mais uma vez e queremos agradecer aí você que tem participado, você que tem compartilhado do nosso canal, que você continue fazendo isso. Nosso objetivo aqui é nós estarmos abençoando vidas, alcançando vidas através da palavra de Deus. E nós louvamos a Deus por essa ferramenta tão preciosa nesse tempo onde nós não estamos nos reunindo, e nós temos aqui essa oportunidade. Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez e quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração no dia de hoje, que você possa abrir o seu coração, rasgar o seu coração, se abrir para Deus e clamar ao Senhor, para que você possa receber de Deus a porção necessária para o seu dia, para hoje, porque todos os dias Deus ele tem uma porção para o nosso dia, e que você possa estar recebendo isso no seu coração, aí onde você está, através aí do seu notebook, através do seu celular, através da sua televisão, que você possa estar recebendo isso, seja pela manhã, seja à tarde, seja à noite, o horário que você está participando com a gente aqui. Eu quero e peço a Deus que o nome dele seja glorificado, que você receba de Deus, seja alimentado, abençoado, aí aonde você está. Nós estamos aqui direto do templo da Primeira Igreja Batista em Guanhães, Minas Gerais, para ministrar uma palavra ao seu coração. E eu queria abrir com você Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 22. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Mateus 14, 22 diz o seguinte, a palavra de Deus: E logo ordenou Jesus os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Eu quero compartilhar com você algo aqui nesse texto que Deus ele ministrou no meu coração, me incomodou, e isso estava fervilhando no meu interior, na minha mente, no meu coração. E eu quero compartilhar com você. Paulo ele diz que aquilo que eu recebi eu entreguei. E eu quero compartilhar com você isso que Deus ministrou no meu coração, diante disso tudo que a gente está vivendo, diante disso tudo que a gente está passando, nesse tempo, nesse momento presente. Eu queria deixar essa palavra
de Deus para o seu coração, para a sua vida, e eu oro para que você seja alcançado pela graça de Deus no dia de hoje, e algo novo de Deus possa acontecer aí no seu coração, na sua vida, e a sua mente, o seu entendimento possa se abrir, a luz possa ser jogada sobre as nossas trevas, e venha o discernimento de Deus para tudo isso que a gente está vivendo e passando, para a minha vida e meu coração. Então abra o seu coração e receba do Senhor nesse dia, em nome de Jesus de Nazaré. O que fazer quando o vento é contrário? O que fazer quando o vento é contrário? Os discípulos, eles estão em uma travessia pelo mar da Galileia. Os discípulos estão fazendo algo que era comum nas suas vidas. Os discípulos estavam fazendo algo rotineiro. Os discípulos estavam fazendo algo do dia a dia deles. O que eles não esperavam era um vento contrário. Eles estão aqui numa travessia, algo comum, algo rotineiro, algo do dia a dia, mas o que eles não contavam, o que eles não esperavam, era que houvesse naquele dia, viesse naquele dia, um vento contrário. O que eles não esperavam era uma situação inesperada. O que eles não contavam era com a adversidade. O que eles não contavam era com uma tempestade, com ser assolados com uma tempestade pelo vento, um vento impetuoso, um vento forte. E diz o texto, um vento contrário. Em outras palavras aqui, parafraseando tudo isso aqui, eles não estavam preparados para aquela situação. Vou repetir para você. Eles não estavam preparados para aquela situação. Mais uma vez, eles não estavam preparados para aquela situação. E nós, e eu, e você, e nós como igreja, nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados para os ventos contrários que vêm sobre a nossa vida, que assolam a nossa vida? Será que nós estamos preparados para os ventos contrários que sopram contra nós? Será que estamos preparados para adversidades? Será que nós estamos preparados para o inesperado? Será que nós estamos preparados para situações que ultrapassam a nossa capacidade? Será que nós estamos preparados para situações que ultrapassam as nossas forças? Será que você está preparado? Será que a igreja está preparada? Será que nós estamos preparados para isso? Para enfrentar esses ventos que sopram, que vêm contra nós, e tem um vento contrário soprando contra o mundo, soprando contra a igreja, soprando contra a sua vida. Será que nós estamos preparados? Não importa a sua condição social, não importa o seu nível intelectual, não importa o seu poder aquisitivo, a sua condição material, financeira, não importa o rótulo social que você tem. Quando o vento contrário nos atinge, todos os nossos rótulos sociais deixam de existir.
Quando o vento contrário nos atinge, não importa a minha condição, não importa a minha condição intelectual, social, não importa. Quando os ventos contrários nos atingem, todos os nossos rótulos sociais, eles deixam de existir. Estamos preparados? Você está preparado? Será que eu estou preparado para o vento contrário? Escute, nós estamos vivendo um tempo de vento contrário. Vou repetir para você. Nós estamos vivendo um tempo de vento contrário. O que fazer para vencer esse vento em nossas vidas? O que fazer para vencer esse vento? Como agir? Como que eu devo agir diante desse vento? E é isso que eu queria pensar um pouquinho com você, compartilhar um pouquinho com você daquilo que Deus, Ele ministrou no nosso coração, e eu me deparei com esse texto, e eu comecei a pensar nesse texto, a mastigar esse texto, a investigar esse texto. Eu comecei a estudar, e Deus começou a ministrar no meu coração algumas coisas sobre essa situação, sobre esse vento que está soprando mundialmente, sobre essa assolação, essa adversidade que nós estamos vivendo e passando, esse tempo difícil que nós estamos vivendo e passando. O que fazer quando o vento é contrário? Eu queria destacar algumas coisas com você nesse texto, pensar algumas coisas com você nesse texto, compartilhar com você algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu queria destacar com você está no versículo de número 22. E logo ordenou Jesus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. O que fazer quando o vento é contrário? Continuar remando. O que eu devo fazer quando o vento é contrário? Eu preciso continuar remando, eu não posso parar de remar. Quem que enviou os discípulos para o mar? Quem que ordenou? Ordenou Jesus. Quem ordenou? Jesus. Entrem no barco e vão para o outro lado. Então quem tinha ordenado que eles entrassem no barco e atravessassem aquele mar da Galileia, naquele dia, naquele tempo, naquele momento, quem tinha ordenado foi Jesus. E o que acontece? Quando eles estão no meio do mar, vem um vento contrário. Quando eles estão no meio do mar, sopra um vento contrário. E o que eles fazem? Qual que é a atitude deles? Eles continuam remando. E o contexto aqui, eles estão muito cansados, eles estão vindo, quando eles forem enviados de 2 a 2, depois você vai ver aí, vai ter a questão da multidão, e aí eles estão cansados. Jesus quer levar eles para um momento, para um lugar à parte, para que eles pudessem descansar, mas aí a multidão percebe que eles estão indo para determinado lugar e vão a pé, e seguem a pé, chega primeiro do que eles, e quando eles chegam lá, a multidão está lá, e aí Jesus então fala com eles: entrem no barco. Eles estão extremamente cansados, mas eles estão diante de uma ordem de Jesus. Eles estão diante de uma ordenança, de um mandamento, e eles então cumprem. Jesus disse: entrem no barco, atravessem para o outro lado.
E eles entram no barco e de repente vem o inesperado, vem o vento contrário. Qual que deve ser a minha atitude? O que eu devo fazer quando o vento é contrário? Eu não posso parar de remar. O que significa isso, pastor? Eu não posso parar diante do vento contrário. Eu não posso parar diante de pandemia. Eu não posso parar diante de coronavírus. Eu não posso parar. Eu preciso continuar remando, mesmo com o vento contrário. Não é porque o vento é contrário que nós devemos parar de remar. E eles estão então remando, por quê? Porque Jesus ordenou. Eles estão remando, por quê? Porque era a vontade de Deus. Quem mandou foi Jesus. E se veio o vento contrário, Jesus tem o controle. Qual que é a minha posição? Qual que é a minha atitude? Qual deve ser a nossa atitude como igreja? Qual deve ser a sua postura, a sua posição? Não parar de remar. Porque se veio esse vento contrário, é com permissão de Deus. Então eu não posso parar. E o que tem acontecido com a gente? Talvez você esteja aí paralisado, em pânico, desesperado, sem esperança, olhando para a tempestade, olhando para o vento contrário, olhando para o vento e dizendo: o que eu vou fazer? Eu estou cansado. Eles também estavam. 9 horas remando, 9 horas remando, 9 horas remando, e não saíam do lugar. Eu não posso parar de remar. O que eu vou fazer diante disso tudo aqui que está acontecendo? Eu não posso parar de remar. Eu não posso parar de orar. Eu não posso parar de ouvir. Eu não posso parar de meditar na palavra de Deus. Eu não posso parar de me relacionar com Deus porque o vento é contrário. Não! É tempo da gente remar. Deus está no controle, Deus é soberano, Deus está acima de qualquer coisa, circunstância ou situação. Então, meu querido, não pare de remar, continue remando, não desista de remar, não entregue os pontos, não desista. Deus é por você. Deus é por nós. Quem será contra nós? A gente às vezes só se apega no contra nós, mas esquece de quem é por nós. De repente você está aí dando foco à pandemia, você está enfatizando pandemia, e você está esquecendo de quem é por você. Deus é por você, Deus é por nós. Deus está no controle. Reme. Não pare de remar. Continue remando. Continue remando. Não pare de remar. Não desista. Continue remando. A palavra de Deus para nós, o que Deus ministrou no meu coração, João, não para. Continue remando. O vento é contrário, mas você não pode parar. Eu não posso parar. Reme. Nesse dia, reme. Segunda coisa que eu queria destacar com você está no versículo de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23. Segunda coisa. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Segunda coisa,
O que fazer quando o vento é contrário? Entrar no secreto. O que eu devo fazer quando o vento é contrário? Eu devo entrar no secreto. Eu devo ir para o secreto. Qual que é a diferença de lugar de fuga e lugar secreto? Qual que é a diferença entre lugar de fuga e lugar secreto? Jesus aqui, ele foi para um lugar de fuga, ou Jesus ele foi para um lugar secreto? Lugar de fuga é onde eu me escondo. Lugar de fuga é onde você se esconde. Jonas, por exemplo, lá no navio, ele foi para o porão, lugar de fuga. Elias vai para o Monte Horebe e entra numa caverna, lugar de fuga. Não é lugar secreto, lugar de fuga, é onde eu me escondo. É onde eu não quero me expor. Igreja, templo, reunião, comunidade, para muitos é lugar de fuga. É onde eu me escondo. E tem muita gente escondida dentro de arraial. Tem muita gente escondida dentro de igreja. Tem muita gente escondida dentro de comunidade. Então lugar de fuga é onde eu me escondo, e lugar secreto é onde eu me revelo. Lugar de fuga é onde eu me escondo, lugar secreto é onde eu me revelo. Lugar secreto é quando eu estou só. O que Jesus fez? Ele fica. Ele, diz o texto aqui, que ele despede a multidão, ele sobe para o monte para orar à parte. Ele não está indo para lugar de fuga, ele está indo para um lugar secreto. Ali está ele e Deus só, ele e o Pai. Ali ele não está preocupado com o discípulo, ele não está preocupado com a multidão, mas ele está, ele e o Pai. Só ele e o Pai. Lugar secreto é onde eu me esvazio de tudo. Entrar no lugar secreto é se esvaziar de tudo, de todas as coisas, de todas as preocupações, e ali está realmente só você e Deus. Não as coisas que você faz, não as coisas com que você mexe, que você lida, não as suas preocupações, mas só você e Deus. Você se esvazia. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Lá no Velho Testamento, inicialmente na Arca da Aliança, tinha as pedras da lei. Depois foi colocada a vara de Arão, que floresceu, e depois foi colocado o maná. Mas dentro da arca estava as tábuas da lei. O que significam as tábuas da lei? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então o que tinha dentro das tábuas? A palavra de Deus. Na tampa existiam 2 anjos, as asas se encontravam e eles olhavam para baixo. E dentro da arca tinha as tábuas da lei, tinha a palavra. Lugar secreto é lugar de eu estar a sós com Deus. É lugar de eu receber a palavra. Não pode ter outra coisa. Eu não posso levar nada. É só eu e Deus. Eu me voltar para a palavra.
Sabe o que está faltando na sua vida? Nesse tempo de vento contrário. Escuta aqui, querido, querida, meu irmão, minha irmã, Igreja do Senhor Jesus, sabe o que está faltando para nós nesse tempo de vento contrário? Voltar. É tempo de voltar para a palavra. Volte para a palavra. Volte para a palavra. Deus, olha, escute, Deus está te esperando no lugar secreto. Para de fugir. Para de fugir de você mesmo. Para de fugir das circunstâncias. Para de se esconder na igreja. Volte para a palavra. Volte para o Pai. Volte para o Senhor. Eu queria destacar mais uma coisa com você, versículo de número 24. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que fazer quando o vento é contrário? Discernir a situação. O que eu devo fazer quando o vento é contrário? Eu preciso discernir a situação. O que representa o barco? A igreja. O que representa o mar? O sistema, o mundo. Então o barco é a igreja, o mar é o sistema, é o mundo. O barco está navegando no mar, o barco está incluído, inserido no contexto, no mundo, no sistema, e tem um vento contrário, soprou um vento contrário. Adversidade, luta, perseguição, coronavírus, soprou um vento contrário. O vento na Bíblia representa o Espírito Santo. Só que o texto diz que o vento era contrário, então era espiritual, mas era um vento contrário. É um vento que veio para destruir, é um vento que veio para matar. Vento contrário. E os discípulos então estão remando no vento contrário. Eles estão remando no vento contrário. O barco está no meio do mar. Eles conseguiram chegar no meio do mar. O vento é contrário. E eles então, como igreja, no sistema, no mundo, eles estão remando contra o vento contrário. E eles não param de remar contra o vento contrário. O barco está no meio. O barco está no meio, o barco está no meio, vem um vento contrário, escute, receba de Deus. O barco não chegou do outro lado, a igreja não chegou do outro lado. Escute, não é o fim de todas as coisas, não é o fim da jornada, ainda a igreja está no meio. O vento é contrário, e os ventos contrários virão, a perseguição virá, as adversidades virão, as dificuldades virão, as privações virão, mas escute, não vos assusteis, é necessário que todas essas coisas aconteçam, não é o fim. O barco não chegou do outro lado, o barco não chegou, não é fim de jornada. E o texto diz que o barco é açoitado pelas ondas. Hoje a onda é coronavírus. Virão outras ondas. Hoje a onda é coronavírus. Mas escute, não é o fim. Não é o fim.
nós ainda estamos remando no mar. Então você precisa discernir a situação. Eu não estou propagando caos para ninguém, eu não estou pregando medo para ninguém, eu não estou pregando insegurança para ninguém, eu não estou propagando, divulgando caos. Eu não sou profeta de caos. Quanta imaturidade, quanta meninice, quanta falta de discernimento espiritual, de discernimento das coisas, de discernir o tempo, discernir o vento. Nós precisamos discernir a situação. Eles estão aqui, olha, quem nos mandou atravessar o mar? Jesus. Nós chegamos no meio, vem um vento contrário, mas é o que? É vontade de Deus que a gente chegue do outro lado, é vontade de Deus que eu chegue do outro lado, que eu chegue na outra banda. Eu vou parar? Não. Então nós estamos aqui com uma situação de, mas não vou parar não, vamos remar, porque é vontade de Deus, e eu quero obedecer, eu quero chegar, eu quero fazer a vontade de Deus. Está difícil, estou cansado, mas eu não vou parar, eu não posso parar, eu sou a igreja do Senhor, eu tenho que continuar remando, contra o vento contrário, eu não posso parar, eu tenho que remar, eu tenho que remar. Falta de discernimento. Que Deus traga, que o Espírito Santo traga discernimento ao meu coração, ao nosso coração. Que Deus traga, que o Espírito Santo traga discernimento espiritual ao teu coração, ao coração da igreja do Senhor na terra. Em nome de Jesus de Nazaré. Nesse mesmo versículo 24, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que eu devo fazer quando o vento é contrário? Não desanimar. Não desanime. Eu não posso desanimar. Olha aqui o caso deles. O vento é contrário, mas eles remavam. Eles estão remando. E remando, e remando, e remando. E detalhe, eles não saíam do lugar. Remavam, remavam, remavam. E não avançavam nem um centímetro. Não saía do lugar, remava e não saía do lugar, remava e não saía do lugar, mas eles não desanimaram. Porque está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que você está abatido? Por que você está aí tomado desse desânimo, dessa apatia? E achando que não tem jeito, que não tem como, achando que acabou tudo, achando que não há mais esperança para a sua vida, para o seu coração, para a sua situação. Porque está abatido, minha alma. Eles não desanimaram, mesmo não saindo do lugar. Alguém poderia falar, gente, e ali tinha gente experimentada em mar, tinha pescador ali. Alguém poderia dizer, vamos parar, deixa o vento levar, vamos parar de remar, vamos nos entregar, não tem jeito não, a gente rema, não sabe lugar, deixa a deriva. Não. Eles não deixaram o barco à deriva, eles não deixaram a igreja à deriva, eles não desistiram por causa do vento contrário, eles não desanimaram por causa do vento contrário, e eles estão aqui remando há 9 horas, remando há 9 horas remando, e o barco não sai do lugar, e eles estão aqui entrando no limite, porque nós temos limite
limites, você tem limite, eu tenho limites, e eles estão já chegando no limite. Ai, o vento contrário, as nossas forças estão acabando, nós vamos parar de remar, mas nós estamos chegando no limite. Não nos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E quando você chega no limite, ei, receba! Quando você entra no nível do limite, Ele vem. Oh, Ele vem! Ele veio. E Ele trouxe escape. Quando você chega no limite, Ele vem. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele está trazendo escape hoje para a sua vida. Ele está trazendo escape hoje para a sua situação adversa. Ele está trazendo escape hoje para os seus problemas, para as suas lutas. Ele vem. Porque Ele sabe do meu limite, Ele sabe do seu limite, Ele sabe do limite da igreja dele, Ele sabe do nosso limite. Não desanime. Creia somente no teu coração. Ele não é Deus de abandono. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora, diz o Senhor. Ele não é Deus de esquecimento. Esqueci. Nossa, esqueci do João lá em Guanhães. Hoje, oh meu Deus. Não, Ele não é Deus de esquecimento. Pelo contrário, Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você, querido. Talvez você está aí, olhando para a força do vento, atemorizado, em pânico, desesperado. E você não consegue ver o cuidado dEle. Ele tem cuidado de nós. Os discípulos estão aqui remando, no limite, mas se esforçando para fazer a vontade de Deus. Se esforce para fazer a vontade, indiferente da força do vento, indiferente se o vento é contrário à sua vida, continue se esforçando para fazer a vontade de Deus. Reino é tomado à força. Esforça-te, tem bom ânimo, diz o Senhor. E eles estão se esforçando para obedecer, se esforçando para fazer a vontade de Deus. Não desanime. Uma outra coisa que eu queria destacar com você, verso 25 e verso 26 do nosso Mateus 14, que diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, ele vem, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: oh, é um fantasma! E gritaram com medo. E aqui eu gosto de enfatizar, ele só tinha homem, não tinha mulher. E eles fizeram um escândalo. É um fantasma! E gritaram com medo. O que eu devo fazer quando o vento é contrário? Oh, querido, deixa Deus ser Deus na sua vida. O que eu devo fazer quando o vento é contrário? Deixar Deus ser Deus. Olha aqui o que está acontecendo com eles. A igreja, os 12, os discípulos, os apóstolos, os chegados. Olha o que está acontecendo com eles. Eles não estão deixando Deus ser Deus. Eles não estão deixando Jesus ser Deus. Querido, talvez você não esteja deixando Jesus ser Deus na sua vida.
Jesus é tudo na sua vida, menos Deus. Jesus é tudo na vida da igreja, menos Deus, menos Senhor. Eu preciso deixar Deus ser Deus. Eu preciso parar de impedir Deus de ser Deus na minha vida. A igreja precisa parar de impedir Deus de ser Deus na vida da igreja. De que forma, pastor? Nós estamos impedindo Deus de ser Deus com as nossas programações. Estamos impedindo Deus de ser Deus com os nossos eventos. Estamos impedindo Deus de ser Deus com as nossas atividades. Estamos precisamos parar de impedir Deus de ser Deus. Estamos impedindo Deus de ser Deus através das nossas atividades, dos nossos serviços. Estamos impedindo Deus de ser Deus através do nosso ministério midiático. O meu ministério, a minha igreja, o meu império. Pare de impedir Deus de ser Deus. Ele vem aqui andando sobre as águas, ele vem andando sobre o mar de madrugada. E eles, quando olham e veem Jesus, eles ficam apavorados. É um fantasma! E eles começam a gritar aterrorizados, cheios de medo, cheios de pânico. Deixe Deus ser Deus. Pare de querer ficar aí ajudando Deus, tentando fazer para Deus sem Deus, colocando Deus para fora. Colocando Deus para fora. Eis que estou à porta e bato. Deus está de fora da minha vida, de fora da igreja. Deixe Deus ser Deus. Deixe Ele fazer do jeito dele. Saia da direção. Deixe Ele fazer na sua vida hoje. Ele vai acalmar o vento contrário. Ele vai te dar uma experiência nova. Algo marcante de Deus vai acontecer na sua vida. Se prepare. Deus vai fazer algo marcante na sua vida, se você parar de impedir Ele de ser Deus. Deixe Jesus ser Deus na sua vida. Jesus disse: não é fantasma, não, sou eu. Sou eu, João. Não temas, creia somente no teu coração. Mais uma coisa aqui que eu queria destacar, versículo de número 28, Mateus 14, 28, que diz assim, a palavra de Deus, palavra de hoje para você. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E a gente critica Pedro, né? Duvidou, né? Não teve fé. Quantos passos você já deu sobre as águas? Quantos eu já dei? Ele deu 3. E eu e você? Senhor, se é o Senhor, deixe eu ir ter convosco, andando como o Senhor sobre as águas. O que fazer quando o vento é contrário? Escute aqui, não se escandalize, porque tem gente que se escandaliza com essa palavra que eu vou falar aqui agora. Tem gente que tem um medo dessa palavra. O que fazer quando o vento é contrário? Se mover por revelação.
que eu devo fazer quando o vento é contrário na minha vida? Se mover por revelação. Escute, Deus se move por revelação. Olha aqui, eles estão tendo uma revelação de Deus, algo novo. Jesus vem na madrugada andando sobre as águas, trazendo para a igreja barco, trazendo para os discípulos uma revelação, algo novo. Opa, esse moço aí, até por cima das águas ele anda sem afundar. O que eu aprendo aqui? Eu preciso me mover no mover de Deus. Deus não mudou. Olha lá no Velho Testamento, é nuvem e coluna de fogo. Andava, Israel andava, parava. Voltou a andar, volta a andar, se move. Parou, para tudo. Eu preciso andar no mover de Deus, meu amado. A igreja precisa andar no mover de Deus. Conhecimento vem da revelação. Conhecimento eu posso adquirir através de herança. Eu herdei. Olha lá Paulo com Gamaliel, herdou. Eu posso adquirir o conhecimento através de livros, estudo, pesquisa. Os doutores da lei, na geração de Jesus, tinham conhecimento da lei, mas não identificaram Jesus como Messias. Simeão, no templo, pedia a Deus: Senhor, não deixa que eu morra sem que eu veja o Salvador, sem que eu veja o cumprimento da promessa. E quando Maria e José chegam ao templo com o menino, ele o abraça e diz: agora eu posso morrer, porque os meus olhos contemplaram o Messias. Os doutores da lei não conhecem, não conseguem identificar Jesus como Salvador, Filho de Deus, Messias. Simeão tem o discernimento, ele é o Filho de Deus. Herança e conhecimento eu herdo, eu recebo por herança, estudando, através de livros, pesquisas, estudos, bacana. Mas conhecimento eu também recebo por revelação. Eu recebo por revelação. O conhecimento vem da revelação, e não a revelação do conhecimento. A gente acha que a revelação vem pelo conhecimento. Eu acho que o conhecimento vem da revelação, e não a revelação do conhecimento. Deus está trazendo uma revelação para eles aqui. Deus está trazendo uma revelação para eles. A teologia, ela não estuda Deus. Por quê, pastor? Porque para haver estudo, tem que haver observação. Então a teologia, ela não estuda Deus. O que a teologia estuda? A teologia estuda a revelação de Deus. Ela não estuda Deus, porque eu não tenho como observar Deus. Mas eu estudo a revelação de Deus, aquilo que Deus ele tem revelado, se manifestado. Olha o versículo 26. E vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se. Revelação assusta. Eles se assustaram. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento disso. Mas a revelação trouxe conhecimento. Olha, não existem limites para Deus. Deus é Senhor.
assusta, porque ela sai do nível do conhecimento. Aí assusta. Pedro andou sobre se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ao teu encontro andando sobre as águas como o Senhor. Deixa eu me mover por revelação. E Jesus disse: vem. Pode vir, Pedro. Pode vir. E ele desce do barco. E para surpresa dele, ele não afunda. E ele dá o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, mas aí ele olha para a força do vento. Ele olha para a força do vento. Mas enquanto ele estava se movendo por revelação, ele andou sobre as águas. Ele anda sobre as águas. O conhecimento, a lógica, diria o quê? Não tem como. Ei, tem jeito não. Você sair do barco aí, você vai afundar. Existe lei de gravidade. Ei, você vai afundar. Esse é o conhecimento. Mas Jesus disse: venha. Venha. Se mova por revelação. O conhecimento vem por revelação. Eu preciso me mover. A igreja precisa se mover com revelação. Ah, não, mas a palavra de Deus diz que está tudo revelado em Cristo Jesus. Sim, mas você conhece o que está por trás da palavra? Você sabe as verdades espirituais? Porque você está achando que é só letra. Eu vi um moço dando uma ilustração em relação a isso. Você pegar uma receita de bolo e comer, você está comendo o bolo? Não. Mas se você obedecer à receita, o bolo vai se manifestar. E você vai comer do bolo. Você comendo o papel, a receita, você sente o gosto do bolo? Não. É diferente. Deus quer que você coma do bolo. Deus quer revelar verdades espirituais contidas na palavra. Deus quer trazer discernimento espiritual para a sua vida, para a minha vida, para a igreja dele. Quanta gente descabeceada, tonta, tá vivendo loucura, corre daqui para lá, e liga, e manda zap, e compartilha vídeo, e manda áudio, e manda isso, e pânico. Se movendo, tomado, cheio de medo. Ai, será que eu vim no mundo? Se mova por revelação. Deus se move por revelação. Precisamos nos mover no mover de Deus. Se mova no mover de Deus. Entra no mover de Deus. Entra no mover de Deus. Não vos preocupeis com coisa alguma. Uma outra coisa que eu queria destacar com você, verso 28 e 29. E respondendo Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O que fazer quando o vento é contrário? Fazer escolhas na presença de Deus. O que eu devo fazer quando o vento é contrário? Fazer escolhas com a presença de Deus. Fazer escolhas com a presença de Deus. Não ponha Deus para fora da sua vida. Não deixe Deus de fora da sua vida. Qual que é a diferença das pessoas que viveram no Velho Testamento para as pessoas que viveram no Novo Testamento? Primeira
que a gente poderia falar aqui, porque um viveu no tempo da lei e nós estamos no tempo da graça, aleluia. Perfeito. E tem gente que acha que a graça anulou a lei. Não existe mais lei. A minha Bíblia não fala isso. A minha Bíblia fala que enquanto houver céus, haverá lei. Muitos não entendem o princípio da graça. A graça não anulou a lei, não. A graça elevou o nível da lei. Aí eu gosto do exemplo clássico. Se eu cometesse adultério no Velho Testamento, a lei mandava que eu fosse apedrejado, morte por apedrejamento. Só que aí a graça veio, anulou a lei? Não, elevou. Antes eu precisava ser pego no ato de adultério e morreria apedrejado. Agora Jesus vem e fala assim: vamos elevar o nível. Aquele que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério. Não precisa ir para a cama, não precisa consumar ato, não precisa ter relação sexual. Olhou, desejou, adúltero. Elevou a graça, é a lei, o nível da lei elevada espiritualmente. No Velho Testamento, a presença de Deus era concedida por porção. Aí para determinado tipo de situação, serviço, coisas que Deus queria, então ele dava uma porção do Espírito Santo para a pessoa realizar aquilo, e depois que era realizado o serviço, o Espírito era tirado. No Velho Testamento. No Novo Testamento, Paulo diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia me ensina que agora Deus não vai me dar porção, mas que Deus ele quer habitar em mim. Deus ele quer habitar em nós. Então no Velho Testamento era dada porção e tirada. No Novo Testamento Deus vem para habitar, fazer morada. Eu sou templo, eu sou casa de oração. O que significa isso, pastor? Significa que eu preciso fazer escolhas com a presença. Significa que tudo que você fizer, vou repetir, tudo que você fizer na sua vida é com a presença de Deus. Tudo que você fizer na sua vida é com a presença de Deus. Então eu preciso fazer escolhas com a presença. Nesse tempo de vento contrário, eu devo fazer escolhas com a presença. Não tem como eu fazer escolhas sem presença. Só que a gente quer colocar Deus de fora, e talvez o seu problema é que Deus está de fora da sua vida, e você tem feito escolhas sem a presença. Você quer viver uma vida de Velho Testamento, você quer receber porçõezinhas do Espírito Santo, medidas do Espírito Santo na sua vida, e isso é tirado, você deixa em casa, deixa no guarda-roupa, deixa na gaveta, e você pode viver a sua vida sem Ele, sem a presença dEle. Não tem isso. Tudo que você fizer é com a presença dEle. Você vai comprar alguma coisa? É com a presença dEle. Você vai vender alguma coisa? É com a presença dEle. Você vai casar? É com a presença dEle. Você vai estudar? É com a presença dEle. Não tem como eu tirar a presença. Tudo que eu faço tem que ser batizado no Espírito Santo. Tudo que eu fizer tem que ser com a presença. Não tem como excluir. Ah não, domingo eu vou com a presença. Eu sou crente cristão. Durante a semana eu tiro e vou viver, fazer as minhas escolhas, viver sem a presença. O que eu devo fazer quando o vento é contrário?
fazer escolhas com a presença de Deus. Deus está aqui, Deus não está lá. Tem um livro, tem um filme também. No seu lugar, o que Jesus faria? Nos seus passos, o que Jesus faria? Top! É isso. É fazer escolha com a presença. É ter consciência de que Ele habita. É se converter do Velho Testamento para o Novo. Não tem esse negócio mais de vez em quando, não. Ele veio para habitar. Olha, Paulo, não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. Já não sou mais eu, mas é Ele. É Ele em mim. E as minhas escolhas são com a presença deles. Não tem como mais eu viver sem Ele. Você está entendendo? Pare de fazer escolhas sem a presença de Deus. Pare de viver uma vida sem a presença de Deus. A arca, traz a arca. Traz a arca para a sua vida. Faça escolhas com a presença. Verso 30. 3 coisas aqui para eu fechar a nossa palavra de hoje. Verso 30 diz o seguinte: mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! O que fazer quando o vento é contrário? Vencer o medo. Vença o medo. Vença o seu medo. Você precisa vencer esse medo que está te dominando, que está te oprimindo. Você precisa vencer esse medo. Vença o medo. O medo nos torna vulneráveis. O medo te torna vulnerável. O medo te aprisiona. E tem gente cheia de temor, cheia de medo no coração, e estão aprisionados pelo medo, presos pelo medo. O que vai ser de mim? É o Senhor mesmo. Olha o caso de Pedro. O medo dele, por causa da força do vento, fez com que ele afundasse. Enquanto ele estava andando na revelação, focado em Jesus, ele estava vencendo o vento contrário. A partir do momento que ele desfoca do Senhor, que ele desfoca da revelação, que ele desfoca na palavra, que ele desfoca no relacionamento com Deus, que ele desfoca na oração, o que acontece? Ele começa a afundar. Porque ele começa a ser tomado por medo. Ele olha para a força do vento. Ele sai do espiritual e vem para o natural. E ele volta para o natural. Ele sai do sobrenatural, andar sobre a revelação, e volta para o natural, volta só para a letra. E aí ele começa a afundar. O medo nos faz perecer. E aí Jesus tem que intervir, estende a mão, segura ele. Homem de pequena fé. Tem gente que é assim. Toda hora precisa de uma intervenção de Deus, porque está perecendo e precisa de uma intervenção de Deus. Toda hora precisa de uma intervenção nova. Salva-me, Senhor, salva-me. Vença o seu medo. O amor lança fora o medo. A fé vence o mundo. É pela fé que eu venço. O medo me torna vulnerável. Creia no teu coração. Vença hoje esse vento contrário na sua vida.
Vença, supere essas dificuldades, essas lutas, esses problemas, lançando fora o medo. Diga: Senhor, me encha com teu amor. O Espírito Santo derrama sobre nós o amor de Deus em nossos corações. Seja cheio dele. Seja ministrado pelo amor de Deus aí na sua vida, aonde você estiver. Segunda coisa, no mesmo verso 30, ele grita: salva-me! O que fazer quando o vento é contrário? Morrer para si mesmo. O que está faltando para mim? O que está faltando para você? O que está faltando para nós como igreja? Morrer para nós mesmos. Salva-me! Peraí, mas ele não era um dos 12? Ele não era discípulo? Ele não era apóstolo? Que negócio é esse? Salva-me! Pedro precisava morrer para si mesmo. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso sair desse evangelho almático. Eu preciso sair dessa vida almática. Eu preciso sair da dimensão de alma e viver na dimensão do Espírito. Nós precisamos viver pelo Espírito e não pela alma. Nós precisamos ser governados pelas coisas espirituais e não pelas coisas da nossa alma. Por isso que você está vivendo escravidão, cativeiro, porque a alma nos leva, e a alma impede as coisas do Espírito, e a gente vive na dimensão da alma, na dimensão da carne, na dimensão dos desejos. E aí Pedro não: salva-me! Jesus estende a mão. Quando que nós somos salvos? João 5,24 fala: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando que nós somos salvos? Quando você ouve e crê, você é salvo. Você ouviu, você creu, você ouviu o Evangelho, você creu, você ouviu que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e você creu, você é salvo. Aquele que ouve e crê tem vida eterna. Quando eu tenho vida eterna? Eu sou salvo quando eu escuto e creio. E quando que eu tenho vida eterna? Não, pastor, na mesma hora que eu criei. Quando que eu tenho vida eterna? Eu só vou ter vida eterna quando eu morrer para mim mesmo. Você só vai ter vida eterna quando você morrer para você mesmo. Você só vai ter vida eterna quando você morrer para si mesmo. Você só vai ter vida eterna quando você assumir a cruz dia após dia. Você só vai ter vida eterna quando você tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Você só vai ter vida eterna quando você morrer para si mesmo. A eternidade não começa com morte física, e tem muita gente vivendo nessa dimensão. Quando eu morrer fisicamente, eu vou para a eternidade, religião. Quando eu morrer fisicamente, eu vou ter vida eterna. A vida eterna começa quando eu morro fisicamente. Não, a vida eterna começa quando você morre para si mesmo. E o que está faltando para você é morrer para si mesmo. É você morrer, é o seu eu morrer. A vida eterna começa quando há renúncia. A vida eterna começa quando a morte do eu. Quando você começar a renunciar a si mesmo, crucificar a si mesmo, crucificar o seu eu, morrer, a vida eterna começou para você. E detalhe: quantos feridos nós temos no nosso meio. Eu trabalho com o seminário de cura interior. O problema da igreja não é espiritual, o problema da igreja é almático.
Quantos feridos nós temos? Mas você não tem que sobreviver ferido. Você tem que morrer mesmo, você não tem que ficar ferido, não, você tem que morrer. Eu preciso morrer. Eu estou no processo de morte para mim mesmo. Eu preciso morrer. O meu eu precisa morrer. Eu preciso morrer para mim mesmo. Quando o meu eu morre, a vida eterna começa. Escute, você não tem que ir para a eternidade. Heresia. Ei! Você não tem que ir para a eternidade. Você não tem que ir para a eternidade. Você precisa viver a eternidade. Você não tem que ir para a eternidade. Você precisa viver a eternidade. E para você viver a eternidade, não é morrer fisicamente, é morrer para você mesmo. É a morte do seu eu, é evangelho de cruz, é renúncia, é crucificação, é crucificar a carne, os desejos da carne. É abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, não a sua. Eles estão aqui se esforçando, remando, não desanimando. O vento é contrário, 9 horas de remo, 9 horas e o barco não sai do lugar. Mas eles não desistem, por quê? Porque eles não estão buscando fazer a vontade deles, eles estão procurando fazer a vontade de Jesus. É a vontade de Jesus lá para o outro lado. Que eles querem obedecer. Você não tem que ir para a eternidade. Eu não tenho que ir para a eternidade, eu tenho que viver a eternidade. Eu preciso viver a eternidade, eu preciso morrer. Pedro precisava, salva-me! Eu preciso morrer, Pedro. Porque se você tivesse morto, você andava nas águas da revelação. Se você estivesse morto, você não afundaria, mas você venceria a força do vento. Você está entendendo? E uma última coisa aqui no verso 31, para nós fecharmos aqui nossa palavra de hoje. Verso 31, Mateus 14. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? O que fazer quando o vento é contrário? Parar de duvidar. O que fazer quando o vento é contrário? Parar de duvidar. Por que duvidaste? Você estava indo tão bem, Pedro. Você estava se movendo na revelação. Você estava caminhando na direção da revelação. Por que você duvidou? Por que a dúvida entrou no teu coração e te dominou? O medo, o pavor, a insegurança, a incerteza. Por que você desviou o olhar? Por que você tirou os olhos de mim e começou a olhar para a circunstância? Você precisa ser governado por mim e não pelas circunstâncias, diz o Senhor. Não deixe o vento te dominar. Não deixe a força do vento te governar, mas seja governado pela força do Senhor, pelo poder do Senhor. Por que duvidaste? Por que Pedro duvidou? Porque faltou fé. Por que Pedro duvidou? Porque faltou intimidade. Faltou sair do lugar de fuga e ir para o lugar secreto. Faltou intimidade. Talvez Pedro ainda estivesse no lugar de fuga.
buscando fama, sucesso, status. Ei, eu sou um dos 12. Eu sou o cara. Faltou relacionamento. Faltou relacionamento na vida de Pedro. Faltou vida com Deus. Por que duvidaste? Porque faltou oração. Sabe o que talvez esteja faltando na sua vida? E você está aí cheio de medo do vento contrário, dominado pelo pavor, pelo pânico, assustado, cheio de dúvida no coração, cheio de incerteza no coração, porque está faltando vida de oração, está faltando oração na sua vida. Volte para a oração, vá para o secreto, entra no lugar secreto. A oração, ela toca o coração de Deus. A oração, ela toca o coração de Deus. Por que Pedro duvidou? Porque de repente faltou oração. Faltou confiança. O que você tem que entregar para Deus hoje? Entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. O que está faltando? Faltando entrega. O que Deus quer? Ele quer relacionamento com você, Ele quer intimidade com você, Ele quer trazer revelação à tua vida, ao teu coração, Ele quer que você se mova pela revelação, Ele quer que você tenha fé no coração, não duvide, Ele quer que você tome decisões, faça escolhas com a presença dEle. Ele quer cumprir na sua vida a vontade dEle, o querer dEle, o projeto dEle. Não tema o vento contrário. Eu não sei o que você está vivendo, passando, não sei como é que está o seu coração, mas eu quero te dizer, Deus é por você, Deus é por nós. Foca nisso, Deus é por mim. Eu não vou olhar para vento contrário, para a força de vento contrário. Eu não vou olhar para o vento contrário, coronavírus. Eu não estou dizendo para você não se precaver, se cuidar, não, nada disso, nada disso, nada disso. Nada disso, eu sou realista. Mas eu estou dizendo para você que Deus é maior. E quando Jesus pega Pedro, por que você duvidou, Pedro? Põe ele de novo, de pé sobre as águas. E ele tinha dado quantos passos? 3. Então, se ele deu 3 passos, ele se distanciou 3 passos do barco. E aqui ele duvidou. Aqui ele começou a afundar. Jesus pegou ele e colocou ele de pé. Então Pedro não deu apenas 3 passos, porque eles voltam para o barco. E Pedro dá mais 3, são 6 passos sobre as águas. E diz o texto que quando ele e Jesus entraram no barco, quando ele e Jesus entraram no barco, o vento cessou. Quando ele e Jesus entraram no barco, o vento cessou. Quando você e Jesus entrarem no barco, esse vento cessa na sua vida e na vida dos ocupantes do barco. O vento cessou. Ele e Jesus, você e Jesus, você com Jesus, você com Jesus,
você com Jesus, o seu vento contrário vai cessar. Tudo vai se acalmar. Escute, está acabando, não temas. Está acabando, não temas, não temas. Crê somente no teu coração, confia no Senhor, entrega, o mais Ele fará. Que Deus abençoe sua vida no dia de hoje, que Deus te encha do Espírito dEle, que você tome decisões, faça suas escolhas com a presença dEle, e em tudo o reino e o Senhor, a glória esteja incluído na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, eu oro com essa pessoa. Talvez os ventos, ó Pai, tenham soprado contrários na vida dele e dela. Talvez a força do vento tenha açoitado essa vida, Senhor. Ah, Senhor, quanta dor, quanto sofrimento, quanta tristeza, quanta perda, quanto choro. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando eu entro no barco com o Senhor, quando o Senhor está comigo e eu estou com o Senhor, o vento se acalma. Acalma esse vento contrário nessa vida. Supra a necessidade desse coração. Supra a necessidade dessa vida em nome de Jesus de Nazaré. Muda essa história, joga por terra tudo aquilo que assola, toda tristeza, tudo que oprime, todo medo, toda insegurança, toda dúvida, toda incerteza, caia por terra em nome de Jesus de Nazaré. Mas que o vento do Espírito Santo sopre sobre essa vida, sobre essa casa, em nome de Jesus. Receba a nossa adoração, Senhor. Seja adorado, seja adorado, seja adorado. Receba a nossa adoração em nome de Jesus de Nazaré. Que o teu nome seja glorificado em nós, na tua igreja, e nesse planeta chamado Terra, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Descanse em Deus. Se Deus é por nós, quem será contra? Deus te abençoe. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista em Goiânia, palavra de hoje. Deus te abençoe.